Saudações, pessoas do meu Cocorô! Eu sou Eduardo Filhote, esse é o Mundo Filhote, e hoje nós vamos falar então sobre o terceiro episódio de The Last of Us, que foi ao ar domingo passado. E se você já assistiu o episódio, ou se você está preparado para o próximo episódio, aguarda a vinheta e bora lá! Então, pessoal, antes da gente começar a falar sobre esse episódio aí, vale aquele alerta de que vai ter bastante spoiler nesse episódio. Então, se você não assistiu ainda, para o vídeo, assiste o episódio e depois volta aqui, beleza? Aviso dado, vamos então falar sobre o episódio. Bom, esse episódio então é chamado de Long Long Time. Aqui no Brasil recebeu o nome de Por Muito Muito Tempo e teve direção do Peter Hoare, que entre outros trabalhos já esteve na direção de episódios de Demolidor, Umbrella Academy e até Doctor Who. E o grande destaque aí também fica nas brilhantíssimas atuações do Nick Offerman, que fez o Bill, e do Murray Bartlett, que fez o Frank. Bom, esse episódio então foi totalmente focado no Bill e no Frank. Aqui a gente vê como que o Bill, um sobrevivencialista, conseguiu escapar quando começou a onda de infestação. Já que ele era um sobrevivencialista, ele conseguiu fazer várias armadilhas, vários dispositivos e uso de câmeras de segurança para se manter protegido dentro da pandemia. Até que certo dia, Frank estava pelas regiões, caiu em uma das armadilhas do Bill e aí foi salvo por ele, que optou por não matar ele. E a partir desse momento, os dois começaram a desenvolver ali um relacionamento e a gente vai acompanhando a série e o desembolar desse relacionamento até o trágico fim desses dois personagens. Bom, é nesse episódio que pela primeira vez a gente começa a ver as diferenças que o Neil Druckmann está querendo trazer para a série em relação ao jogo. Na minha opinião, foi um episódio que soube abordar diversos temas que passaram batido no jogo de forma bem leve, bem suave, e realmente nos fizeram pensar os nossos papéis de hoje em dia dentro da nossa sociedade, muitas das coisas que nós pensamos sobre suicídio, eutanásia, a vida sozinho, relacionamentos entre pessoas e muito mais. Vale a pena a gente ter um diálogo sobre isso mais pra frente? Deixa aqui nos comentários que eu posso fazer um vídeo separado. Bom, dois grandes focos de assunto abordados nesse episódio, de fato, foram a eutanásia e o suicídio. Nenhum desses dois assuntos foi levianamente tratado e nenhum dos personagens chegou a tais decisões do nada. A série mostrou os eventos, deu contexto na passagem dos anos e mostrou o que levou esses personagens a optarem por estas situações. Primeiro vamos falar aí da situação de eutanásia do Frank. O personagem, depois de 10 anos vivendo dentro daquele contexto de pandemia, mesmo tendo tido a oportunidade de viver o que mais próximo pôde se ter de uma vida normal dentro desse cenário pós-apocalíptico, ainda assim contraiu uma doença fatal. E essa doença já estava eliminando ele e ele já não tinha mais recursos ou remédios para poder lidar com isso. Era uma questão de tempo até que a doença levasse ele. E isso fica muito claro em tela e no diálogo entre os personagens. Então, é tido que o personagem opta pela eutanásia, pelo direito de tirar a própria vida mediante essa doença e encerrar com esse ciclo que está destruindo ele. Ter uma morte mais digna e não esperar que ela viesse avassalando com tudo. Dentro da sociedade hoje, nos tempos modernos, a eutanásia é aceita em alguns locais do mundo, mas de forma geral ela ainda é muito recusada. As pessoas não veem exatamente com bons olhos o projeto e as ideias de eutanásia. E a série trouxe essa questão para a gente debater e dialogar. Não é um mérito se a eutanásia está correta, errada, necessária ou desnecessária. O que eu estou dizendo aqui é que a série veio com esse assunto, colocou um contexto e apresentou essa decisão dentro de um personagem num contexto totalmente fictício, apocalíptico, onde essa era uma alternativa viável e totalmente plausível para aquele personagem. É um fim trágico, mas ao mesmo tempo um fim digno para esse personagem. Outro aspecto que a gente pode abordar aí é quanto ao suicídio do Bill. O personagem passou todo esse tempo antes do apocalipse vivendo isolado, com seu hábito de sobrevivencialista e esperando o pior final possível.
quando esse apocalipse veio, o Bill foi o que de longe teve o que podemos dizer assim de uma vida normal nesse cenário pós-apocalíptico. Ele continuou vivendo o que ele já vivia. Conseguiu tomar conta da cidade, escapar do exército e fez isso usando de engenhosidade e práticas ali que ele adquiriu ao longo da sua vida. Quando ele conhece o Frank, é o primeiro momento onde ele tem essa abertura para uma humanidade, é o primeiro contato que ele se permite com outra humanidade. E aqui a série tem o leve cuidado de abordar questões LGBTs de uma forma bem leve e bem suave. Mas a gente pode ver em tela, principalmente nós que temos questões LGBTs, que ali está sendo abordado coisas como preconceito, a não aceitação, o medo da sociedade e todas as quebras de paradigmas que levam uma pessoa a ter medo de ser quem ela realmente é. Momento esse que é quebrado quando ele se confronta com o Frank e a gente vê a construção desse relacionamento. Obviamente, um relacionamento construído de altos e baixos. E a série deixa bem claro que esses anos que os personagens passaram juntos não foram anos inteiramente felizes ou anos em que eles passaram o tempo inteiro satisfeitos, felizes, animados, como se tudo fosse um paraíso. A série deixa claro que eles tiveram problemas entre eles mesmos por diversão de opiniões, tiveram problemas com pessoas de fora que queriam tomar o território deles e tiveram problemas em várias outras questões. A grande questão é que eles permaneceram juntos até o final. E quando o Frank toma a decisão da eutanásia, o Bill já percebe que ele não tinha mais ali um motivo para continuar vivo dentro desse cenário. Afinal de contas, tudo que ele viveu e que ele experimentou e o que ele concebeu como vida dentro desse cenário apocalíptico foi dentro desse relacionamento que ele teve com o Frank. E isso era tudo que ele conhecia. E é dessa forma que a série mostra como que ele chega à decisão final de que é melhor o suicídio do que tentar continuar nesse mundo apocalíptico. É um sinal de desesperança. É mostrar como que o mundo quebra as pessoas, mesmo aquelas que tiveram a oportunidade de viver de forma normal, até chegar ao ponto em que ruíram. E esse é um contraponto muito interessante, pois o Joel e a Ellie, até esse momento em que eles chegam e percebem o que aconteceu, eles estavam naquela fagulha de esperança de que algo realmente poderia mudar, de que algo poderia vir disso tudo. E essa esperança é quebrada nesse momento. Então a possibilidade do quarto episódio já é de começar a aprofundar a quebra da esperança e a desumanização que os personagens podem sofrer a partir de então. Agora é um paradigma, talvez até um paradoxo desse episódio. Ele até agora foi um recorde de audiências dentro da série, conseguindo aí picos acima dos 50 milhões de espectadores nos Estados Unidos e ao redor do mundo. E ganhou muitas críticas no IMDb e outros canais de mídia. No entanto, apesar dessa chuva de críticas e ele estar até o momento dessa gravação com uma nota de 8.9, ele sofreu muito hate por conta de puro e simples preconceito. É compreensível aquelas pessoas que não gostaram das alterações propostas para os personagens em relação ao jogo, dada a participação que o Bill tem em um momento onde aparece ali o primeiro chefe do jogo. Então é um momento onde tem uma determinada cena de ação, tem um momento mais frenético, mas a participação do personagem dentro de um contexto geral da história é isso. Aparecer como um velho rabugento que ajuda os personagens a chegar no chefe e pronto, não tem mais nada. A série deu um embasamento melhor sobre a dor, sobre o sentimento, a vida e todo o drama que esses personagens sofreram. O Frank nem aparece no jogo, é abordado em apenas umas notas e uma cartinha que é encontrada como um fragmento do jogo. Então, muito do hate veio por puro e simples preconceito. Muita gente foi dar o hate porque veio falando que a série estava com lacração, querendo expor homossexualidade e outras coisas na tela. Gente, convenhamos, isso é coisa que já estava no jogo. O próprio jogo já apresenta os personagens como personagens homossexuais, já apresenta ambos como tendo um relacionamento, e o fim de ambos também é trágico dentro do jogo. O que a série quis fazer foi apenas abordar um pouco mais sobre o suicídio e a eutanásia dentro do contexto desse mundo pós-apocalíptico. E ela precisou dar um embasamento para esses personagens para isso acontecer. E em se tratando de séries da HBO,
sabemos que a forma como tudo foi abordado dentro desse episódio é muito leve e humana. E a série já abordou muitos outros temas mais polêmicos, aí vocês sabem do que eu tô falando, né, Game of Thrones? De forma muito mais explícita. Então, convenhamos, né? Muita parte do hate que o episódio só foi por puro e simples preconceito. E em pleno século XXI, já tá na hora da gente acabar com isso, né, gente? Por favor. Bom, galera, então agora eu vou dar a minha opinião pessoal sobre esse episódio. Eu, a princípio, também fiquei um pouco, talvez, decepcionado, esperando que fosse ter aquele momento ali onde o Joel e a Ellie fossem chegar para encontrar com o Bill e com o Frank e tudo fosse acontecer e tudo fosse ser frenético. Eu confesso que eu tive um pouquinho de decepção por não ter a batalha contra o chefe nesse episódio, mas foi mais por uma questão de expectativa e não pelo episódio ter sido ruim, porque muito pelo contrário, eu adorei esse episódio. Foi de uma humanidade, de uma leveza muito grande. Abordou temas polêmicos com uma simplicidade, com uma humanidade que tocou. Foi assim, ó, escorreu uma lágrima pelo olho ver toda essa situação acontecendo. Eu me compadeci dos dois personagens e até me identifiquei em vários pontos com várias das questões que ambos os personagens viveram. Eu particularmente gostei muito. Fiquei muito chateado, não só pelas pessoas que eu desconheço e pelas opiniões, pelo hate gratuito da internet, mas fiquei também um pouco chateado que algumas pessoas que eu conheço, que eu tenho contato, vieram com preconceito em cima do episódio por homofobia, o que me deixou bastante incomodado também. Então, foi um episódio divisor de águas, infelizmente. Serviu pra gente saber quem a gente deve tirar da nossa vida também em vários aspectos. Em outros pontos também foi muito positivo porque foi um pouco de representatividade e espaço não apenas para questões LGBTs, como para assuntos mais densos e mais dramáticos. E eu, sinceramente, estou muito ansioso e esperançoso agora com o próximo episódio. E vocês? Qual a opinião de vocês? Deixa aqui embaixo nos comentários pra mim. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse episódio. Continuem acompanhando a gente aqui. E já sabe, né? Deixa aquele like maroto se tiver gostado do vídeo. Se inscreva no canal para não perder nenhum dos vídeos que a gente soltar aqui. Ativa esse sininho que tá aqui embaixo para chegar todas as notificações para você. E nos vemos aí no próximo vídeo. Até mais!